Olá, voltando aqui na nossa aula para calcular os dígitos do CPF, eu estou aqui com a minha planilha da última aula, que eu fiz todos os testes aqui, eu fiz a formatação, a gente utilizou a função mod aqui do Excel para calcular os dígitos e funcionou aqui, né? Tá vendo? O último exemplo aqui foi com esse último CPF aqui, ó, tá vendo? E eu cheguei nos dois dígitos. Então eu vou fazer isso aqui. Só que eu vou fazer isso daqui agora em VBA, né? Então vamos lá, ó. Eu estou aqui com a minha planilha que eu já salvei ela no formato. No formato eu estou utilizando aqui o Office 365. Então, ó, o formato que precisa para escrever em VBA, ó, XLSM aqui, ó, para a gente salvar como macros, tá? Então vamos lá, ó. Visual Basic, vou criar aqui um módulo novo e vou criar não vou criar uma função, vou criar uma macro aqui, ó. Fica mais fácil depois a gente chamar ela lá no nosso VBA, no nosso planilha, né? Uma sub, eu vou colocar aqui validar CPF. Só isso. Então vamos lá, eu vou começar aqui, ó. Vou colocar algumas variáveis aqui que vai ajudar no meu desenvolvimento. Valor do CPF, é uma string, né? O multiplicador, esse multiplicador aqui eu vou usar ele duas vezes, né? Em diferentes números. Então vou colocar aqui também, ó. Var multiplicador as integer. Eu vou criar uma variável também para o primeiro dígito, dígito 1, var dígito 2 as integers. Vou colocar dígito. É isso. Vamos lá. Eu acho que isso daqui eu acho que vai ser útil para mim aqui. Se precisar, eu vou colocar mais. Então eu vou pegar aqui da posição, ó, vou colocar na primeira posição aqui, ó. Não, vou colocar aqui dessa primeira posição aqui mesmo. Eu quero esse valor aqui, eu quero ver se esse valor está correto aqui. Depois a gente muda aqui para ver se ele dá falso na minha validação, né? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui. Então o valor do CPF é igual a range de A1.value. Tem que ser ponto aqui, né? Beleza. E o multiplicador, lembra do multiplicador aqui, ó? Ele vai começar aqui, eu vou fazer um loop que ele vai começar do 10 até o 2, depois do 11 até o 2. Então, a minha variável aqui eu vou copiar para facilitar, é igual, ele vai começar no 10 aqui, ó. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, primeiro dígito. Vamos buscar o nosso primeiro dígito aqui, ó. Fazer um loop e tem que criar essa variávelzinha aí aqui também. Pra ficar elegante meu código aqui. Tudo criado bonitinho. Então i é igual a 1, certo? E o multiplicador, ó. A variável de multiplicador aqui, ó. Menos 1. Ó, eu já te explico esse menos 1 aqui, ó. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai, ele vai fazer um loop aqui de 9 posições. Eu coloquei esse 1 aqui assim, ó. Eu coloquei esse multiplicador igual a 10 aqui, porque ele começa no 10, mas no 9, para ele fazer só 9 vezes, no caso aqui ele vai fazer só 9 vezes, porque lembra, ele para no 2 aqui, ó. Ele não completa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele não vai até a posição 1 aqui assim, tá vendo? Então eu preciso que ele só faça 9 vezes esse loop aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, o valor
do primeiro dígito, certo? Peraí, vamos fazer o cálculo primeiro aqui, ó. Vamos entender o cálculo primeiro aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou multiplicar, eu vou ir pegando, deixa eu pegar uns números aqui para ficar mais fácil a minha lógica aqui, ó. Vou voltar para o código VBA. Ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho que pegar número por número aqui e multiplicando, tá vendo, ó? Número por número e multiplicando. E depois eu somo isso daqui para chegar nesse resultado aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho que chegar nesse resultado. Então eu vou multiplicar esse, e depois eu vou ter que chegar nesse resultado aqui, ó. Igualzinho. Claro que esse daqui não é o CPF que eu estou validando aqui. No caso, seria esse último aqui, né? Ó, até vou colocar ele aqui assim, ó, só para vocês verem que ele tem que chegar no mesmo resultado aqui, ó. Rapidinho, vou colocar aqui 1, 4, 4, 3, 1, 2, 4, 5, 0. Aí o 8 aqui, certo? Deixa eu colocar ele aqui para baixo também. Aqui tem que ser 8. Então, ó, esse loop que eu vou fazer aqui, ele tem que chegar nesse número aqui, ó, 146. Ó. Então vamos lá no código VBA, vou colocar aqui de novo, certo? Então, como ele está somando, então eu vou falar que esse número é igual a ele mesmo, mas eu vou utilizar a função mid aqui, ó, não mod, mid, que eu vou recortar, eu vou pegar a primeira posição, né, quer dizer, a string aqui que ele está pedindo é a string do CPF, né, no caso, né? Então é o nosso valor, lembra aqui, ó, valor CPF aqui, ó, CPF, vírgula. Como eu vou fazer um recorte assim das posições aqui, ó, então eu vou pegar, ó, o start inicial aqui, ó, dessa função mid, eu vou pegar o valor de i, porque é o i que vai estar incrementando aqui para fazer o loop, vírgula 1. Vou pegar uma posição só, certo? E vou multiplicar, lembra? Agora eu vou multiplicar pelo valor aqui, ó, var multiplicador, ó, que eu criei aqui assim, ó. Tá vendo? Vou colocar essa sentença aqui separada aqui, certo? Então, ó, ele vai pegar, no caso aqui, ele vai pegar a primeira posição, certo? E vai multiplicar por 10. Ah, não posso esquecer aqui que esse valor também tem que diminuir, né? Então, ó, var multiplicador é igual a var multiplicador menos 1. Então, da próxima vez que ele passar aqui assim, ó, da próxima vez que ele passar aqui, ó, ele vai estar valendo 9, 8, até chegar no 2. Beleza? Então, ó, vamos parar ele aqui, ó, o código, eu vou executar ele até aqui para ver o valor que está no primeiro dígito aqui, ó, sem utilizar a função mod, sem utilizar aquela regrinha de 11 menos o resto da divisão, né? Ó, ele tem que chegar nesse valor aqui, ó, 146. Então vamos lá, vou parar o código aqui, vou executar aqui, ó, tá vendo? Ó? F5 ou play aqui, ó. Pronto. Ele executou, ó, 146, ó, quer ver, ó? Ctrl G aqui, interrogação, valor, ó, 146, ó. Por enquanto a gente está indo bem, ó. Ele chegou no valor aqui sem problema. Só que eu preciso do dígito, né? Então, ó, vou executar aqui para ele parar minha compilação aqui, ó. Então vou falar para ele o seguinte, ó. Lembra calcular o dígito? Vou utilizar a mesma função lá VBA, ó. É igual isso daqui, que é o valor. O que eu estou fazendo aqui no Excel? Ó? Vamos voltar lá. Ó. Eu estou colocando o valor do resultado aqui, ó, da soma de tudo, mod de 11, que é o número de dígitos no CPF. Ó.
Tá vendo? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui via código VBA. Então, ó, a soma de tudo, de todos os valores multiplicado aqui, mod 11. Aqui, ó. Esse valor aqui, ele tem que acontecer e dar o valor 3, certo? De novo, vou parar aqui, ó, para vocês verem aqui, para ver se a gente está indo corretamente no nosso código aqui, né? Então, ó, 3 de novo. De novo não, agora eu sei o resto dessa divisão aqui, ó. Então, a soma daquela multiplicação toda que eu fiz, dividido por 11, o número que sobra é 3 aqui, ó, certo? E depois, o que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz a regrinha aqui de 11 menos o valor que sobrou aqui, ó. Então vamos lá de novo, VBA, vou colocar aqui a regrinha. Então é o valor de dígito é igual a 11 menos o valor de dígito, certo? Então de novo vou executar aqui, ó. Ele já está sendo executado aqui, né? Vou executar ele de novo aqui. Aí eu vou chegar no dígito, ó. Dígito 8. Dígito 8 aqui do meu primeiro CPF aqui, ó. Tá vendo? Então eu consegui chegar no dígito 8. Bacana, né? Só que, lembra daquela regrinha que eu comentei na outra aula? Que se o número que esse cálculo aqui de mod for menor que 2, o dígito eu não preciso fazer esse cálculo aqui e o valor de dígito eu posso colocar diretamente zero. Então eu vou colocar aqui, ó, no VBA, vou colocar assim, ó, colocar um if dígito 1 é menor que 2, então eu posso colocar aqui o meu dígito aqui, ó. Peraí, eu vou colocar para ele printar aqui. Debug.print é igual a zero. Ou é esse valor aqui, end if. Então eu consegui o valor do dígito 1 aqui, ó. Tá ok? Então vamos fazer esse cálculo para o dígito. Agora eu vou fazer esse cálculo aqui, no caso, para o dígito 2, né? Então vamos lá. Aqui eu vou, para facilitar minha vida aqui, eu vou copiar o código aqui. Deixa eu ver até onde que eu posso copiar. Posso copiar tudo aqui, né? Isso daqui que eu estou passando aqui, a gente conseguiria resolver em apenas um loop aqui, colocando as duas variáveis, mas eu estou fazendo de forma mais clara aqui, então eu vou fazer um dígito primeiro, depois o outro aqui para facilitar, tá? Mas isso daqui a gente pode fazer de forma mais clean aqui, né? Mais limpa o código, né? Então aqui, ó, esse multiplicador vai ficar 11, né? Lembra que aqui, como a gente vai utilizar o dígito calculado, então aqui o multiplicador começa em 11. Voltar lá, então aqui o meu código vai virar 11. E aqui ó, eu coloquei para printar aqui no debug, mas na verdade eu vou colocar aqui, ó, igual zero. Tá? Então aqui também é igual a zero, se precisar. Eu vou trocar aqui as variáveis certinha, mas ó, então ó, ele vai fazer o loop, certo? Aqui é o segundo dígito. Ele vai fazer o loop, então tem que mudar toda a variável aqui que eu copiei aqui para não confundir, tá bom? Aqui tá certo, aqui 2, aqui 2, o mod de 11. Então ele vai calcular também se é menor que 2 no segundo dígito e vai colocar aqui, ó. Tá bom? Então, ó, quando eu passar aqui em todo esse código, eu vou ter o primeiro dígito e vou ter o segundo dígito.
Então vamos lá, vamos testar aqui se ele traz aqui a primeira posição e a segunda posição. Lembra que eu até comentei na outra aula que o valor para a gente calcular o segundo dígito, a gente precisa do primeiro dígito já calculado aqui na posição. Vamos supor que vocês só tenha as primeiras, todas as posições do CPF menos os dois dígitos. Então você tem que chegar nesse valor, para depois conseguir chegar no segundo dígito. No caso aqui eu tenho todo o CPF, então eu estou validando ele aqui ó, no código com todo o CPF. Então eu não preciso pegar o dígito calculado, o primeiro dígito calculado, para calcular aqui no segundo. Ele já foi informado aqui no CPF, tá vendo? Ó? Ele já foi informado. Então, por isso que eu não preciso fazer essa jogada do primeiro para o segundo. Ó. Por exemplo, ó, essas posições aqui que eu comentei. Ó, se a gente tivesse só isso daqui, não tivesse nada disso daqui, aí depois que eu conseguiria esse número aqui, ó, que é o valor que dá aqui quando termina o loop do dígito 1, aí depois eu teria que, de algum jeito, concatenar aqui no valor do CPF o primeiro dígito calculado para conseguir calcular o segundo. Então aqui no caso eu tenho todo o CPF aqui, então eu não preciso fazer isso. Então ó, vamos testar aqui para ver se ele chega no valor de 81. Soma as duas variáveis de dígito aqui, ó. Ó, bom, vamos lá. Vou pegar a primeira aqui, Ctrl G aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, ó, a primeira 8, beleza. E a segunda, que é o valor aqui, ó, deu 1. Então, ó, essa primeira validação aqui, ó, esse primeiro CPF aqui deu certo, ó, tá vendo? Ele chegou nos dois dígitos. Então, ó, quer ver? Deixa eu colocar aqui, fazer só para imprimir lá no Excel, a gente vai chamando a função, chamando a macro, aí fica mais fácil, né? Então, if, eu vou testar a célula, então, ó, mid do que aqui? Do valor do CPF. O que eu vou testar? Eu vou testar as duas últimas posições lá, né? Então, ó, eu preciso testar as duas últimas posições. O que eu posso fazer? Quer ver, ó? Vamos ver se a que eu vou fazer aqui tem coerência aqui. Menos 1,2. Isso daqui, ó, o que eu estou fazendo aqui, ó? Ele deu erro porque eu tenho que continuar assim com a minha expressão aqui, né? Mas o que eu estou fazendo aqui, ó? Deixa eu pegar esse valor aqui, ó, para vocês entenderem, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui ele não vai deixar. Deixa eu comentar esse código aqui, ó. Tá. O valor, erro inesperado. Tá. Eu tenho que fechar aqui o. Esse aqui eu fechei, esse eu fechei. Espera aí, valor do len, CPF menos 2. Opa, deixa eu ver. Erro, compilação. Tá. Já vi aqui. Esse aqui, eu chamei a função aqui no caso. Ó. Tá vendo? Ó? Eu estou pegando aqui, ó, eu estou usando a função mid aqui para recortar um pedaço aqui da célula, que no caso tem o valor do CPF, no caso a variável aqui, ó. O tamanho dela aqui, ó, que é 11, menos 2 aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, ó, o tamanho dela aqui, menos 11, então ele vai ir na última posição lá, ó, tá vendo? Ó? Nas últimas duas posições lá, pegar aqueles últimos dois valores. Tá vendo? Ó? O valor da variável, o tamanho da variável aqui no caso, ó,
colocar aqui, ó. Tá vendo? 11, certo? Menos 1 aqui e pegando duas posições, entendeu? Então aqui eu peguei, aí eu consigo pegar as duas últimas posições aqui, ó. Aí eu vou testar com os valores de dígitos. É igual ao var de dígito 1 concatenando. Eu não posso somar aqui, que se eu somar aqui ela vai dar outro valor, né? Eu tenho que concatenar aqui que esses campos assim são integer, né? Então, ó, se esse valor for verdadeiro, eu vou mandar, deixa eu ver aqui, ó, msgbox verdadeiro, else, bom, aqui é o else and if msgbox false. Bom, só isso aqui, ó. Então eu vou testar aqui, eu vou colocar os valores do CPF lá, vou salvar essa macro aqui. Ah, eu tinha arrumado aqui na descrição, aqui na verificação imediata, mas eu não arrumei aqui, ó. Então vou salvar aqui, vou fechar. Ele está executando, então ele falou, ó. Então, ó, eu vou testar esse primeiro aqui, ó. Então macro, validar CPF. O que ele está reclamando aqui? Peraí. Macro. Ele não está deixando. Deixa eu ver se ele está executando lá. Validar CPF. Não está executando aqui. Eu salvei. Deixa eu fechar. Macro. Validar CPF. Validar CPF. Estranho. Peraí, vamos remover esse código. Aqui. Macro. Então vamos lá, vamos executar essa macro aqui. Ó, macro, executar. Opa. Desculpa, código errado aqui. De novo. Salva, fecha. Opa, eu coloquei um para ele parar aqui. Bom, salvar de novo. Vamos lá, macro, executar. Ó, tá vendo? Ó? O primeiro posição aqui deu verdadeiro. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 0, nesse cara aqui, executar macro, ó, falso. Então ele está conseguindo fazer os testes legalzinho aqui, ó. Eu vou subir esse, só para não perder, quer ver? Vou colocar esse, vou recortar esse aqui, colocar para baixo. Eu vou colocar esse aqui, eu vou copiar aqui uma linha aqui em cima. Tirar isso daqui. Ó, validar. Ó, verdadeiro, mesmo com um 0 aqui, ó, ele conseguiu validar. E se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 5. E agora eu estou bagunçando os números aqui, mas é só para fins de teste mesmo, né? Ó, tá vendo? Agora falso, ó. Então a nossa macro aqui, ó, tá fazendo certinho aqui com dígito 0, com dígito maior que 2 aqui, ele consegue fazer o cálculo, ó. Então é isso, ó. Tá vendo? Ó? O código bem simples aqui. Lembrando que, ó, se vocês entenderem bem esse código aqui, você consegue colocar essas variáveis aqui dentro desse loop aqui inicial, ó. Então o código fica bem menor aqui, ó. Eu consigo resolver essa validação de CPF aqui, ó, só nesse primeiro loop aqui, ó. Claro, você tem que fazer o cálculo aqui dentro também, somar mais um aqui para ele multiplicar, mas é tranquilo, né? Então o código ficaria bem parecido só com essa parte aqui, né? Eu quis fazer separado aqui para a gente entender, né? Tá bom? Então, ó, eu vou deixar essa planilha disponível nas duas aulas. Só baixar a planilha,
Eu vou deixar assim, ó, com esses exemplos aqui, ó. Aqui é 81 para ficar certo, né? Vou deixar a planilha do jeito que está aqui, ó, para não confundir com. Se eu formatar ela aqui, pode confundir com a aula que eu estou passando. Então, ó, do jeito que ela está aqui, ó, lembrando que esses números de CPF aqui eu peguei num site aleatório na internet que gera o número, então não é CPF de pessoas, assim, não fiz essa busca, certo? Existe vários sites que faz essa geração de CPF assim para estudos, é bem legal isso daqui, tá? Então é isso. Só deixar a planilha reservada aqui, eu vou salvar ela, salvar com esse nome mesmo, é só baixar, executar essas macros, executar tanto ela aqui a macro aqui, certo? Como aqui também preenchendo esses valores aqui, ó, para ver se o resultado aqui, ó, bate, se o resultado aqui de mod bate também, para ver se está certo a nossos testes, a nossa validação. Tá ok? Obrigado.